aqui da cidade de Jeremoabo. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoabo FM. Boa tarde a toda a sociedade jeremoabense. Estamos aqui para esclarecer e abrir esse canal de diálogo com a população. Muito bem, antecipadamente a gente já agradece, né? Como é que o senhor avalia esse período em que está à frente a Delegacia Territorial de Jeremoabo? Muitos problemas, né, doutor? Alguns. Jeremoabo, da regional das 14 cidades, é uma cidade, uma extensa área territorial. É uma cidade que há um desenvolvimento econômico considerável, e o desenvolvimento econômico considerável acaba trazendo algumas peculiaridades no que se refere a crimes. E essa extensa área geográfica também faz com que a gente tenha que ter uma presença mais enérgica em diversos pontos do município, da área municipal, não só da zona urbana. Mas, em linhas gerais, hoje a gente completa o trimestre de gestão, e o trimestre de gestão sem nenhum crime violento, letal, intencional. É realmente uma marca que a equipe da Delegacia Territorial de Jeremoabo fica muito feliz. A gente fechar esse trimestre, que geralmente é o trimestre mais problemático, sem nenhum crime violento, letal, intencional registrado na Delegacia Territorial de Jeremoabo. E a que o senhor atribui, né, essa baixa aí nas estatísticas? Então, durante esses 3 meses, antes de tudo a gente tem que atribuir à equipe. Ninguém joga sozinho, não há elenco que jogue sozinho. As equipes, por meio dizendo. A gente na DT de Jeremoabo, a gente tem um suporte muito forte do pessoal da coordenadoria de Paulo Afonso, a qual eu já parabenizo e saúdo o Dr. Leon, coordenador. A gente tem um apoio operacional muito forte do CAT Nordeste, sempre que a gente precisa operar. Então, toda essa união de esforços chega a um denominador que, graças a Deus, está sendo revelado em números. E digo ainda que, dentro desse trimestre, a gente conseguiu fazer 2 operações da Polícia Civil. A Operação Aláfia e a Operação no Corpus. Essas 2 operações dentro desse trimestre fez com que a gente tirasse de circulação algo em torno de 10 indivíduos dedicados à prática criminosa. Dentro desses 10 indivíduos, alguns com vinculação direta com a organização criminosa. A organização criminosa, como a gente chama, de 3 letras, para não dar publicidade, lá de Salvador, tentando se instalar aqui em Jeremoabo. E cabe a gente esse combate às organizações criminosas, às infrações penais de maior gravidade, para que a gente consiga esses números em tornar a sociedade de Jeremoabo uma sociedade tranquila, uma sociedade que não precise se preocupar em estar andando na rua com medo. Eu acho que eu atribuo realmente a todos esses fatores. Houve auto de resistência, né, como a gente costuma dizer. Foram quantos? 1 ou 2 nesse período? Veja só, pela Polícia Civil houve um confronto durante a Operação Aláfia. Durante a Unocorpus não tivemos nenhum tipo de confronto. Existiram outros confrontos, todavia, sem a participação da Polícia Civil. Dentro desses 3 meses, dessas 2 operações, foi realmente, infelizmente, só uma situação de confronto. Muito bem, doutor. O recado está dado, né? A gente está vendo os números, e quando a polícia, né, começa a agir, né, eu costumo sempre dizer que a população ela é muito importante também nesse trabalho da polícia. Como é que ela pode contribuir na visão do senhor? A minha vinda aqui também é para abrir esse canal de comunicação, porque eu acho que a sociedade ela tem um papel assim excepcional na segurança pública. A sociedade, além dela sentir, vamos dizer assim, os efeitos secundários de um crime, além dela sentir o crime doer, cortar na pele, ela também pode ajudar tendo essas informações, porque foi ela que sentiu a dor, é ela que conhece com mais profundidade o que aconteceu naquela localidade, é ela que conhece os rumores que estão rolando, é ela que visualizou ou que tem algum tipo de informação, e qualquer tipo de informação ou de começo de informação ajuda a Polícia Civil, porque a gente está preparado com equipe, com aparato para de um começo de informação
chegar realmente à autoria de um crime e a responsabilizar esses autores do crime e evitar, tirá-los de circulação para evitar que crimes dessa natureza voltem a acontecer. Por vezes a pessoa não faz a denúncia porque tem medo de ser identificada e possa sofrer represálias dos criminosos. É certo que a gente, da Polícia Civil, a gente preza muito pelo anonimato, pelo sigilo, pela garantia do sigilo. Tanto que não temos informação de nenhum tipo de colaborador, nenhum tipo de pessoa da sociedade que chegou a colaborar que tenha sofrido qualquer tipo de retaliação por parte dos criminosos, porque a gente sempre busca realmente protegê-los ainda mais, porque essas pessoas que chegam a dar algum tipo de informação é porque elas estão sentindo a dor do crime ainda mais do que qualquer outra pessoa, e que toda ajuda é válida. E a sociedade, ela tendo essa ciência de colaboração, essa responsabilidade de colaboração, ela consegue nos ajudar e se ajudar de forma imediata. Doutor Antônio Henrique, um juiz que atua anteriormente aqui em Jeremoabo, ele dizia que o bandido só se instala se a comunidade daquela localidade permitir. A partir do momento que a comunidade não permite, ele não consegue se instalar, né? O canal de denúncia é um caminho talvez mais seguro. Com certeza, eu concordo em gênero, número e grau. A partir do momento que a sociedade não permite, que a sociedade está ali ao lado da polícia para colaborar e fazer com que a gente chegue de forma mais rápida e eficaz possível em desfavor desses criminosos, a gente consegue realmente, não vamos dizer que extirpar, mas trazer esses índices que a gente está trazendo hoje aqui, porque eu tenho que agradecer também à sociedade de Jeremoabo que se colocou à disposição da Polícia Civil. Quais os principais problemas, doutor, já detectados pelo senhor que demandam uma atenção, um olhar mais intenso por parte da polícia? Porque muitas vezes não é só o tráfico em si, né? Não é só a droga. Exatamente. O tráfico, ele é uma raiz ruim, porque do tráfico surgem homicídios, do tráfico surgem outros tipos de crime como lavagem de dinheiro, utilização de menores através para fazer a comercialização da droga, para colocar a droga na mão do menor e etc e tal. Mas existem também outros gargalos em Jeremoabo. A gente consegue visualizar uma crescente de número de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por incrível que pareça, especialmente na zona rural, há também um número considerável. Estamos baixando acerca de crimes contra a dignidade sexual. E aí eu falo estupros de vulneráveis. Além, realmente, de homicídios, que, se não me engano, em 2023, os índices de homicídio aqui de Jeremoabo superaram Paulo Afonso, que, a meu sentir, é bastante preocupante. O triplo da população. Exatamente. Paulo Afonso tem, não? Mas esse ano, pelo levantamento de dados estatísticos que a gente já fez, a gente tem um número assim, bem ínfimo mesmo, relacionado a homicídios, e é um gargalo que a gente está fechando. E sempre que a gente dá um golpe no tráfico, o homicídio diminui, porque com o tráfico eles conseguem colocar dinheiro nas ruas, e aí armas nas ruas, e aí entra aquele conflito entre facções, entre grupos rivais, e aí os homicídios crescem. É uma cadeia criminosa que a gente tem que buscar as raízes, mas também existem outros gargalos, respondendo a sua pergunta. Porque tem aqueles homicídios que eles acontecem de forma esporádica, uma coisa ou outra, uma discussão, mas o homicídio do tráfico ele é muito frequente, né, doutor? Porque por conta de quê? A disputa por pontos, como é que funciona isso? Geralmente as facções criminosas, geralmente com líderes diferentes, disputa territorial, disputa acerca de pontos de droga, disputa acerca da dominação do mercado ilícito. Essa dominação, essa concorrência criminosa entre eles faz com que facções ou grupos diferentes comecem a se degladiar, e aí tem um homicídio, aí tem outro em retaliação, e aí eles acabam se confrontando, e esses crimes de homicídio, algumas pessoas podem pensar, são faccionados, são pessoas envolvidas no crime que estão morrendo. Mas isso atinge diretamente a população, porque geralmente esses crimes podem acontecer no meio da rua, em praça pública, em comícios, em festas.
entendeu? Pode atingir um terceiro que inocente, que nada tem a ver com envolvimento, e mais do que isso, a gente não pode permitir a barbárie, né? Não podemos legitimar a barbárie porque são envolvidos em práticas criminosas. Já foram detectadas facções aqui em Jeremoabo com atuação aqui? Já temos bem definidas essas facções, e foi a partir do momento que a gente conseguiu definir a atuação dessas facções que a gente deflagrou essas duas operações. Essas duas operações a nível, uma nacional, que é a Operação Aláfia, e uma a nível estadual, que foi a Operação No Corpus, justamente para desarticular essas organizações criminosas, despatrimonializar essas organizações criminosas e dar à sociedade um clima de tranquilidade em números que reflitam isso. Muito bem, doutor. Por vezes a gente percebe que é um número muito grande de jovens envolvidos, né? Que cuidado os pais, que cuidado desses jovens que ainda não entraram precisam ter para evitar esse tipo de coisa? Eu acredito que sempre que a gente vê jovens envolvidos em práticas criminosas, a gente consegue visualizar uma falta de instrução. Ele não está na escola, ele não está matriculado. Se já se matriculou, abandonou a escola. Então, o primeiro passo que eu acredito que possa retirar ele das ruas e do mundo e do envolvimento criminoso é colocá-lo na escola. Estar sempre na escola, fazendo um acompanhamento, uma escola, atividades secundárias além da escola, para que retire ele das ruas e desse tipo de envolvimento. E é aquela história. É a criação e o acompanhamento de perto do desenvolvimento do menor, com valores, com princípios. Eu acredito que, como estão sendo implantadas agora escolas em tempo integral, eu acho que isso pode facilitar bastante retirar esses menores das ruas. Bom, senhor, se o senhor tiver números aí, quiser passar, pode ficar à vontade. Se trouxe alguns números. Tranquilo. Aí. Os números não são nem tão complexos, graças a Deus. De 17 de setembro a 18, hoje é 18, né? 18. De dezembro, a gente teve tão somente um roubo, um crime violento contra o patrimônio. Tivemos só uma tentativa de homicídio, que estamos já com identificação de autoria. Nenhum homicídio, não tivemos nenhum latrocínio, que é o roubo com resultado morte, e nenhum outro crime contra a vida de nenhum cidadão jeremoabense. Então isso nos revela algo muito positivo, porque se historicamente a gente utilizar como amostragem o último trimestre de 2023, o último trimestre de 2022, são os momentos em que os índices eles estouram, principalmente esses crimes violentos. E se a gente conseguir estancar nesse momento mais crítico, eu acho que a gente só tem a ganhar aí uma perspectiva excelente para frente. Nós tivemos quantos homicídios, doutor, ano passado? Ano passado, parece-me que foram 23. 23, é muita 23, coisa para uma cidade 23, de apenas 40 mil habitantes. 23. Demais, muito. Hoje, o último levantamento, a gente tinha 7. Que a gente costuma dizer o ideal, né? No máximo 4 seria o tolerável. Isso, na cidade. Mas eu torço muito para que a gente finalize o ano com esse número, e é o que a gente pretende. A gente está com todo um planejamento estratégico, um planejamento operacional até o final do ano, para que as coisas, na verdade, reforcem e não com esses números a gente não vai ficar confortável, a gente vai reforçar para manter esses números no jeito que estão. O ideal era que não tivesse nenhum, né, doutor? Era o ideal, né? Mas um dia, quem sabe, a gente consiga. É verdade. Desses crimes registrados aqui, né, qual o percentual por alto aí, doutor, que estão ligados à droga, ao tráfico? Por alto, eu acredito que quase que 70% a 80%. Os demais foram casos esporádicos, casos eventuais, que não guardam nenhum tipo de relação com o tráfico. Porque ainda que não seja conflito entre facções criminosas propriamente dita, mas uma ou outra pessoa que tem algum tipo de rivalidade, porque no povoado tal ele vendia droga, no povoado outro ele tinha essa rivalidade e tal. Mas uma outra situação, exato. Porque chegou nos povoados. Antigamente era coisa da cidade. Exatamente. E agora já está nos povoados também. A droga chegou. Exatamente. Por isso que a polícia, como disse inicialmente, tem que ser combativa e tem que estar presente também nos povoados, porque a zona de Jeremoabo, a zona rural de Jeremoabo é bastante extensa. Então cabe a nós mostrar presença, trabalhar incessantemente para que a gente continue com esses bons números.
E com relação, doutor, à questão da estrutura que o senhor recebeu, a gente sabe que não são, né, nem sempre são as ideais. Como é que está a estrutura aqui? Eu acho que é algo que eu não posso reclamar de estrutura. A estrutura da delegacia é uma estrutura nova, uma estrutura que comporta realmente os nossos anseios, nossas necessidades. À medida também que a gente tem um suporte muito bom da coordenadoria. Eu venho de Salvador e eu sou sergipano, mas trabalhava em Salvador. E eu vi muita coisa boa aqui em Jeremoabo no que se refere à estrutura policial. Aqui o interior não perde para a capital em termos de estrutura, pelo menos na nossa realidade aqui da 18ª. Então a estrutura não está sendo problema e a gente está conseguindo esses números por causa da estrutura que nos é permitida, por causa também dessa integração, né, entre as polícias. Não vai ser raro de ver as operações policiais contínuas e com equipes de outros locais dando suporte para que a gente consiga atingir assim o máximo de efetividade possível. Para quem veio da capital trabalhar no interior, estranha um pouco, doutor, porque a conduta acaba sendo um pouco diferente. Há um volume menor de trabalho, né, do que Salvador, para todos sabem como está. Trabalhar com adrenalina, né? Adrenalina operando em alto o tempo todo, mas aqui é um local, não compara o volume de trabalho de Salvador, mas é um local que a gente também tem alguns estudos e algumas análises de estatísticas criminais a desenvolver. São perspectivas diferentes, são formas de trabalhar diferentes, mas que não deixam de ser desafios, mas diferentes, obviamente. Salvador, você tem que estar operando em alto o tempo todo e é muita ocorrência o tempo todo, meio que você tem que selecionar algumas coisas, né, em detrimento de outras, enquanto em Jeremoabo você consegue, com o suporte necessário, abarcar o maior número de coisas possíveis. Ainda existem muitos crimes a ser elucidados ainda? Você ainda tem muita coisa na mesa ainda? Ainda tem alguns inquéritos que estão em andamento, mas a gente não está com nenhum inquérito assim que a gente esteja completamente cego, sem saber a qual diretriz seguir. Entendeu? Temos muito trabalho, mas estão todos muito bem encaminhados, graças à equipe que trabalha incessantemente, trabalha realmente com muita seriedade e com técnica, né? A gente preza muito pela técnica, porque existem alguns crimes que a gente só consegue chegar com algumas técnicas mais modernas de investigação. E é isso que a gente tenta aplicar aqui. Muito bem, doutor. Mais alguma coisa que o senhor queira pontuar? Pode ficar à vontade. Não, a gente só noticiar que hoje fomos surpreendidos positivamente com a elucidação daquele atropelamento que teve no povoado do Baixa de Pedra. Ontem caímos em campo. Durante toda a tarde, já viemos investigando desde quinta-feira, superamos aí o final de semana e conseguimos chegar à autoria daquele atropelamento que existiu, não sei se vocês são de conhecimento, povoado Baixa de Pedra, na última quinta-feira, dia 12, né, por volta das 18 horas. Foi feita perícia, local de crime, foi feito ordem de missão, relatório, investigação, não foi por acaso, foi um trabalho, até porque no local em que aconteceu o acidente só estava o suposto autor e a vítima. Entendeu? A vítima foi encontrada lá. Entendeu? O suposto autor não ficou no local. E graças a esse trabalho da Polícia Civil, os colegas, a gente conseguiu identificar ele. Ele já foi ouvido na presença do seu advogado. E era algo que deixou o pessoal bem do povoado. Como digo, a presença também nos povoados. A região do povoado lá estavam bem comovidos pela situação como foi, por não ter sido prestado socorro. Eu acredito que ele achava que a gente não ia conseguir elucidar, mas graças à equipe conseguimos chegar a ele. Sigamos sempre com esse comprometimento. E é a ocasião em que eu agradeço realmente a abertura desse canal de comunicação para que a gente preste contas à sociedade de Jeremoabo do que a Polícia Civil vem fazendo e do que ela está prestes a fazer. Assim, dizer de público aqui, porque nem sempre é assim, mas assim, agradecer ao senhor pela a receptividade que sempre teve com a nossa equipe, com o companheiro Reginaldo, que tem que estar lá. Muitas vezes a gente abusa, né, porque o cara está no corre-corre ali para elucidar as coisas, então um repórter, tem alguma coisa aí para mim, rapaz, tal. Mas assim, o senhor sempre foi solícito com a nossa equipe, a gente agradece, e dizer que esse canal aqui, né, estará sempre aberto para que o senhor possa prestar contas à sociedade para se esclarecer os fatos.
Perfeito. Eu acho que todos nós, no fundo, temos a mesma ambição, que é servir. Isso. A polícia serve de uma forma, o jornalismo e a imprensa serve de outra forma. Se todos nós tivermos com afinco nesse objetivo, a gente, cada um fazendo o seu papel, vai fazer com que as coisas tendam cada vez a melhorar. Muito bem, eu agradeço, doutor Ériclis Ferreira Melo, delegado de polícia aqui em Jeremoabo, pela gentileza de participar aqui do programa. Eu que agradeço o espaço e renovo os votos de comprometimento e de que estou à disposição não só da imprensa, como de toda a sociedade, a Delegacia Territorial de Jeremoabo. Bom trabalho. Conversamos então com o doutor Ériclis Ferreira de Melo, delegado de polícia aqui de Jeremoabo. A gente vai agora, Paulo, para o intervalo comercial. Não, vai primeiro para os testemunhados. Para os testemunhados e a gente volta